Sejam explosões naturais causadas pela natureza ou até mesmo pela engenharia humana, elas representam momentos impressionantes de poder e destruição. Infelizmente, como nós já sabemos, o resultado disso é sempre algo trágico, resultando em milhares de mortes e destruição em massa de propriedades. No vídeo de hoje, nós iremos te mostrar as maiores explosões já capturadas por uma câmera. Quando falamos de explosões, a primeira coisa que vem em nossa mente são as famosas bombas atômicas. O teste Trinity é um marco histórico que marcou o início da era nuclear e teve um impacto profundo na história do século XX, sendo realizada em 16 de julho de 1945 no deserto de White Sands, no Novo México. Durante o projeto Manhattan, esse foi o primeiro experimento bem-sucedido de uma bomba atômica, sendo liderado por cientistas como Julius Robert Oppenheimer e Enrico Fermi. A designação Trinity foi escolhida por Oppenheimer, inspirada por um poema de John Donne, simbolizando a primeira criação de um dispositivo nuclear. A explosão resultou em uma bola de fogo incandescente e uma nuvem em forma de cogumelo que se estendeu pelos céus, liberando uma quantidade de energia nunca vista antes na história da humanidade. Assim como a engenharia humana, a nossa natureza também é devastadora quando se trata de desastres naturais. O Monte Santa Helena, localizado no estado de Washington, nos Estados Unidos, é um vulcão emblemático que se tornou notório devido à sua erupção catastrófica em 18 de maio de 1980. Antes dessa erupção, o Monte Santa Helena era considerado um vulcão adormecido desde 1857, mas sua atividade começou a aumentar em março de 1980, desencadeando preocupações e evacuações das pessoas que moravam próximas à região. No dia da erupção, uma explosão devastadora na parte lateral arrancou uma grande porção do cume do vulcão, liberando uma enorme nuvem de cinzas vulcânicas e detritos que se espalhou por centenas de quilômetros, com uma velocidade média de 482 km por hora. A erupção resultou na morte de 57 pessoas e causou danos extensos à paisagem local, deixando uma cicatriz que ainda é visível nos dias de hoje. Desde então, o vulcão experimentou períodos de atividade intermitente, mantendo-se como um objeto de pesquisa e monitoramento contínuo por vulcanologistas e cientistas, além de uma atração turística pela sua notável beleza natural e significado histórico geológico. Quando se trata de produtos químicos, é necessário ter um cuidado extremo para evitar acidentes, mas infelizmente, nem sempre os seres humanos dão essa atenção especial a esses objetos perigosos. A explosão em Beirute, ocorrida em 4 de agosto de 2020, foi um evento trágico e devastador que teve repercussões profundas em todo o Líbano e chamou a atenção internacional. A explosão teve origem em um armazém no porto de Beirute, que continha 2.750 toneladas de nitrato de amônio, uma substância altamente explosiva. As causas exatas do acidente envolvem negligência, uma vez que o nitrato de amônio estava armazenado de maneira inadequada por vários anos sem as devidas precauções de segurança. A explosão resultou em uma enorme onda de choque que devastou grande parte da cidade, causando a destruição de edifícios e resultando em mais de 200 mortes, além de milhares de feridos e de pessoas desabrigadas. Pesquisadores de engenharia afirmam que a força da explosão foi uma das maiores explosões acidentais não nucleares da história, com uma força equivalente entre 550 a 1.200 toneladas de TNT. O nitrato de amônio é usado na produção de fertilizantes e em operações de mineração com explosivos. Ele deve ser armazenado com segurança, mas pode explodir quando misturado com combustível ou exposto a um calor intenso. A tragédia agravou a grave crise econômica e política que assolava o Líbano na época, levando a uma revolta popular e a renúncia do governo. Ainda na parte de acidentes com produtos químicos, nós temos o exemplo infeliz de Tianjin, no norte da China, onde ocorreu uma enorme explosão em 12 de agosto de 2015 e que representa um dos acidentes industriais mais devastadores da história do país. O incidente aconteceu em um armazém de produtos químicos na zona portuária de Tianjin, que continha uma variedade de substâncias perigosas, incluindo novamente o nitrato de amônio e outros produtos químicos inflamáveis. Inicialmente, uma explosão menor desencadeou um incêndio, mas em questão de minutos, uma segunda explosão catastrófica ocorreu, com uma força equivalente a várias toneladas de TNT. O Centro de Redes e de Terremotos da China afirmou que a primeira explosão teve uma potência equivalente a 3 toneladas de TNT, enquanto a segunda foi de 21 toneladas. A segunda explosão causou uma enorme onda de choque, resultando em uma grande destruição de edifícios e infraestrutura em uma área considerável, além de causar a morte de pelo menos 173 pessoas e deixar mais de 800 feridos. O desastre de Tianjin levantou sérias preocupações sobre a segurança industrial na China, revelando falhas na regulamentação, armazenamento inadequado de materiais perigosos e a falta de transparência nas informações sobre produtos químicos armazenados. O governo chinês prometeu melhorar as regulamentações de segurança e supervisionar mais rigorosamente as instalações industriais após o incidente.
Como é possível perceber, o nitrato de amônio estava presente em ambas as explosões citadas, mas esses não foram os únicos acidentes envolvendo essa substância química. Em 17 de abril de 2013, ocorreu uma explosão na fábrica de fertilizantes no oeste do Texas, um evento trágico que teve consequências devastadoras para a pequena comunidade que habitava o local. A explosão ocorreu em uma instalação que armazenava grandes quantidades de nitrato de amônio. O incidente começou com um incêndio na fábrica, que posteriormente desencadeou uma explosão massiva, com uma força comparável a uma pequena bomba nuclear. A instalação explodiu em apenas 20 minutos após o incêndio ser relatado à emergência. A explosão resultou em uma enorme onda de choque que destruiu mais de 500 edifícios, danificando escolas, casas e prédios comerciais. Infelizmente, o desastre causou a morte de 15 pessoas, ferindo centenas e deixando muitos desabrigados. A explosão na fábrica de fertilizantes serve como um triste lembrete das consequências devastadoras que podem ocorrer quando a segurança industrial é negligenciada. Voltando para a parte das bombas nucleares, você sabia que antigamente eram feitos testes nucleares subaquáticos? Eles eram realizados por várias nações durante a Guerra Fria, como parte de seus programas de desenvolvimento de armas nucleares e estratégias de defesa. Assim como o nome em si já sugere, o teste consistia em dispositivos nucleares sendo detonados debaixo d'água. Em 26 de julho de 1946, o exército dos Estados Unidos realizou um teste nuclear subaquático chamado Operação Crossroads, no atol de Bikini, no Oceano Pacífico. Este foi um dos primeiros testes nucleares realizados após o final da Segunda Guerra Mundial, e teve como objetivo estudar os efeitos de explosões nucleares em uma variedade de alvos, incluindo navios de guerra. Os líderes militares que propuseram o teste queriam provar que seus navios poderiam resistir a um ataque nuclear e que a frota estava obsoleta. Já os cientistas nucleares questionaram o objetivo do teste, pois acabou sendo mais controverso do que o esperado. Quando o dispositivo nuclear explodiu, criou uma bolha gigante de gás quente debaixo d'água. Segundos depois, a bolha atingiu o leito do mar e criou uma cratera com 9 metros de profundidade e 548 metros de largura. A explosão subaquática, chamada de Baker, foi especialmente marcante, pois criou uma coluna de água em ebulição e uma enorme nuvem em forma de cogumelo, afundando os navios mais próximos e lançando detritos radioativos no ar, o que contaminou o resto dos navios de guerra ancorados na área. Por incrível que pareça, os militares ainda planejavam realizar mais um teste nuclear no mesmo ano, mas que foi adiado após as consequências do primeiro. Já em 1996, os testes nucleares subaquáticos foram proibidos. As bombas atômicas por si só representam a maior capacidade de poder de fogo e destruição que o ser humano já inventou, e nós não podemos deixar de fora um dos maiores feitos pela humanidade em relação a isso. Em 30 de outubro de 1961, a União Soviética realizou o teste nuclear da Tsar Bomba, também conhecida como RDS-220, que é considerada a maior bomba nuclear já detonada na história. Este evento marcante ocorreu no arquipélago de Nova Zembla, no Ártico Russo. Um bombardeiro especialmente equipado voou em direção a uma ilha remota usada para testes nucleares. Ele estava acompanhado por um avião menor equipado com uma câmera de filme e instrumentos para monitorar amostras de ar. Na parte inferior da aeronave estava a bomba termonuclear, que sequer cabia em seu interior. A Tsar Bomba tinha uma potência estimada de 50 megatons, o que é cerca de 3.333 vezes mais poderosa do que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. Sua explosão gerou uma enorme bola de fogo e uma coluna de cogumelo que se estendia a altitudes estratosféricas. Os efeitos da explosão foram sentidos a centenas de quilômetros de distância, com janelas quebrando e danos significativos a edifícios em cidades distantes. A Tsar Bomba foi um teste impressionante da capacidade destrutiva das armas nucleares e, ao mesmo tempo, uma demonstração de poder pela União Soviética durante a Guerra Fria. Com isso, podemos concluir que a curiosidade humana e a busca por entender os fenômenos explosivos moldaram nossa história e conhecimento científico. Desde os devastadores testes nucleares até as erupções vulcânicas, esses momentos incríveis registrados em vídeos nos lembram da imensidão e da força da natureza, bem como das criações humanas tanto pacíficas quanto destrutivas. Bom, mas e você? O que acha sobre isso? Qual explosão você achou a mais impressionante? Deixe nos comentários e não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!